Olá, turma, boa tarde. É, Vou encerrar o capítulo da apostila. Vou pedir para que vocês peguem a apostila de língua portuguesa. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Apostila de língua portuguesa, página 43, tá? Vamos ver o capítulo sobre substantivo e suas flexões. Objetivos da aprendizagem: reconhecer e empregar as várias formas de indicar o gênero do substantivo. Compreender a mudança de significado em razão da mudança de gênero. Entender e flexionar os substantivos simples e compostos. Identificar os graus dos substantivos e flexioná-los adequadamente. A flexão dos substantivos. Neste caderno, daremos continuidade ao estudo dos substantivos e aprenderemos as suas flexões de gênero, singular e plural, gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, e grau, que a gente vai ver o que é mais à frente, tá? Lembrando de que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, em geral, visíveis ou não, animados ou não. Este também dá nome às ações, aos estados, aos sentimentos, aos desejos e às ideias. Vamos lá? As palavras, conforme suas características e finalidades, são distribuídas em classes. Algumas dessas classes são variáveis, ou seja, podem mudar para masculino, feminino, plural, singular, para aumentativo, diminutivo, para derivado, como é o caso dos substantivos. Deixa eu ver aqui a hora. Tá bom. O substantivo, a flexão de gênero, tá? É a mudança para indicar o masculino e o feminino. Garoto, garotá. Exemplo. Os substantivos biformes apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, tá bom? Quando o masculino termina em o, esse o cai e acrescenta-se a do feminino. Exemplo, menina, menino. Quando o masculino termina em e, esse e cai e acrescenta-se o a. Exemplo, parente, parentar. Quando o masculino é oxítono ou termina em consoante, basta acrescentar a. Exemplo, freguês, freguesa, doutor, doutora. Substantivos terminados em dor e tor fazem o feminino mudando essas terminações por tris. Exemplo, imperador, imperatriz, ator, atriz. Quando o substantivo termina em ão, há formas para fazer a flexão de gênero, trocando ão por an, anão, anã, cidadão, cidadã, trocando ão por oa, leitão, leitoa, patrão, patroa, trocando ão por ona, comilão, comilona, solteirão, solteirona. Os substantivos uniformes. Há substantivos que apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. São os substantivos uniformes. Estes podem ser comum de dois gêneros, que é aquele que apresenta uma só forma para os dois gêneros. A distinção se faz pela palavra que acompanha o substantivo, o artigo, o pronome, o adjetivo, como por exemplo, dentista. Nós sabemos, né, quem é o gênero pelo artigo, nesse caso. O dentista e a dentista, aquele estudante e aquela estudante, nesse caso pelo pronome. Um jovem, uma jovem, imigrante italiano e imigrante italiana. Então esse é o substantivo comum a dois gêneros. O sobrecomum é aquele que apresenta um só gênero para o masculino ou feminino. A criança, a criatura, o indivíduo, a testemunha, a vítima, a pessoa. O ipseno, que é aquele que acrescenta um só gênero gramatical para designar certos animais. A águia, o crocodilo, a baleia, o gavião, a cobra, o polvo, a pulga, a borboleta, a coruja, a mosca. Para se distinguir o sexo do animal e não o gênero dos substantivos, usamos as palavras macho e fêmea. Exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea. Baleia macho veio para a praia. Baleia fêmea alimentava os filhotes. Tá bom? Os substantivos e suas flexões, que é o que nós estamos vendo. A apostila mostra o gênero biforme, doutor, doutora, ator, atriz, Aí nós vemos para a tabelinha ao lado, a tabela 1.3. Os substantivos de gênero único, masculino, homem, bode, cão, cavalo, genro, padrinho, pai, zangão. O feminino, mulher, cobra, cadela, égua, nora, madrinha, mãe, abelha. Temos a seguir substantivos que, de acordo com um padrão culto, pode gerar dúvidas. Substantivos exclusivamente do gênero masculino, como, por exemplo, o aneurisma, o apêndice, o champanhe, o clã, o cônjuge,
o cós, o decalque, o dó, pena, nota musical, o formicida, o guaraná, o herpes, o plasma, o telefonema, o xerox, o eclipse. Desculpa. Esse tempo é horrível. Os substantivos exclusivamente de gênero feminino. A agravante, a dinamite, a aguardente, a encharpe, a alface, a elipse, a couve-flor, a ênfase, a cal, a entorse, a cólera, a ferrugem, a comichão, a ioga, a derme, a matinê, a escápula, a sentinela. Os substantivos usados em ambos os gêneros. Ou a aluvião, ou a amálgama, ou a caudal, ou a diabetes, ou a laringe, ou a personagem, ou a preá, ou a sabiá, ou a suéter, ou a tapa. O gênero e mudança de significado. Certos substantivos, quando mudam de gênero, mudam de significado. Exemplo, o cabeça, chefe líder. A cabeça, parte do corpo ou objeto. Então é importante a gente ficar sabendo a que contexto, né, esses substantivos estão se atrelando. O capital, conjunto de bens. A capital, cidade onde está o poder executivo. A cura, sacerdote. O cura, sacerdote. A cura, ato ou efeito de curar. O moral é o anímio, brio. Ou a moral é o conjunto de valores e regras de comportamento. O cisma, separação, desidência. A cisma, preocupação, desconfiança, suspeita. O grama, unidade de massa. A grama, planta rasteira. A observação. Não podemos confundir gênero com sexo. O gênero é uma categoria gramatical e sexo uma característica biológica dos animais. Gênero é o fato ligado à concordância das palavras entre si. Sorvete, por exemplo, é um substantivo masculino, porque faz concordância com o artigo e não porque se imagina um possível comportamento sexual de açúcares e sabores. Só podemos falar de sexo masculino ou feminino quando nos referirmos a seres do reino animal, dotados de sexo. Mesmo assim, essa relação não é obrigatória, pois há palavras que, mesmo sendo de um único gênero, podem indicar seres do sexo masculino ou feminino. Um exemplo, a palavra testemunha, que pertence ao gênero feminino e pode designar seres dos dois sexos. 1.5. Gênero e significado. Observe nas sentenças a seguir, os gêneros e os significados. A guarda do palácio usa fardas do tempo do império. O guarda da nossa rua toca apito a cada hora. E logo depois, vocês vão iniciar o praticando, tá? Aí nós vamos ter a questão 1, tô na página 47. A questão 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Vou deixar esses 10 exercícios aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais algo interessante. Não, tá bom. Só isso, tá? E o resumindo que é interessante que vocês façam. Tem ali 1, 2, 3, 4, 5 linhas pequenininhas. Vocês podem fazer, tá? E depois eu vejo pela live mais tarde. Aí na próxima semana a gente encerra o capítulo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, tá? E a gente volta. E mais tarde a gente se encontra. Tá bom? Beijos!